Oi, gente linda! Vamos bater um papo diferente sobre as escrituras hoje? Enquanto eu lavo a minha louça, vamos conversando? Vamos trazer para nossa intimidade, né? Deus. Porque se você ficar esperando, eu fiz de propósito isso. Porque se você ficar esperando, de noite eu oro, de noite eu me ajoelho, de noite eu faço, a gente nunca faz. Porque de noite nós estamos cansados, nós já vamos estar cansados. E aí a gente nunca vai orar. Então, enquanto a gente está fazendo o nosso serviço, vamos falar sobre a história de José, tá? Sobre a história de José. O que acontece? José era o sonhador, né? Era o sonhador. José era o sonhador. E aí, José, em família, acreditando que, na inocência dele, ele era um garoto, um adolescente, acreditando que, eu também acreditaria, gente, acreditando que a família ia apoiá-lo, e ele não tinha muito entendimento daquele sonho. Ele queria ter certeza, porque o pai quem era, gente? O pai de José, Jacó, nada mais, nada menos que Jacó. O Deus de Abraão, Isaac e Jacó. Depois eu quero falar com vocês sobre Jacó em outro vídeo. Aí, queridos, José contou o sonho. E discernir o sonho na horinha. Na horinha já discerniram o sonho. Que Jacó seria líder dos irmãos. Jacó seria líder dos irmãos ali. E aí, lógico que ninguém gostou. Nenhum deles gostou, nenhum deles aprovou. Não foi legal. Jacó, ele era o administrador, ele já era administrador. Quando o pai dele mandava ele vigiar os irmãos, porque os irmãos eram espertos. E quem eram os irmãos? Os que fundaram as 12 tribos, nada mais, nada menos do que as 12 tribos. Mas eles eram espertos, né? E aí José vigiava eles. Então eles não gostavam, porque José não mentia. José era correto, ele fazia tudo que o pai falava, ele fazia tudinho que o pai mandava. José não mentia. Então vamos lá. Um belo dia, lançaram José no poço. Isso eu tô falando porque tem gente que não sabe a história, mas tem que ser. Vou ter que assistir bastante, porque é uma história longa. O que acontece? Um belo dia, lançaram José no poço por causa da túnica. A túnica foi a gota d'água, né? A túnica diferenciava ele de todos mais. E na época, quem usava aquela túnica era sacerdote, príncipe, rei, né? E o pai dele deu para ele, aceitando o sonho dele. Jacó sabia que José ia reinar sobre eles, né? Sabia já, porque José era... Eu falei Jacó? Se eu troquei os nomes, sabia já, porque José já era administrador, o pai já conhecia ele. Então tá, jogaram ele foi vendido como escravo, foi parar na casa de Potifar. A mulher de Potifar acusou ele de violência, né? Acusou ele de algum negócio aí. Aí ele foi preso injustamente. E os anos se passaram. Ele falou de um sonho do copeiro, do padeiro, que um morreu, o outro viveu. Falou para ele, ó, lembra de mim. O faraó teve um sonho. E aí, quem que veio? José. Mas tem um assunto que eu quero chegar com vocês nessa palavra. Tudo bem, José foi, teve um cargo somente abaixo de, era faraó e depois José, né? O faraó nem fazia nada sem falar com José. Mas o que aconteceu? José ficou a vida inteira esperando para voltar
pai que ele amava. Ele amava os irmãos também. Para o pai que ele amava. E Deus não permitiu isso. E José toda vez, se eu fizer isso, eu posso voltar? Se eu fizer aquilo, eu posso voltar? E aí teve os 7 anos de fartura e depois os 7 anos de fome. E José achava que depois desses 7 anos de fome, o faraó ia liberar ele. José já estava até casado. Acredito que já tinha até os filhos. Efraim e Manassés. Então, queridos, o que aconteceu? Deus fez uma situação a qual os irmãos dele foram para o Egito por causa da fome e tiveram um encontro com José. O que acontece? José chorou tanto, que deu para escutar de uma ala do palácio na outra. Vocês imaginam aqueles palácios que vocês vê lá, as pirâmides, aquelas estruturas imensas, acho, né? Mas o choro dele foi tão... Ele se rasgou, o peito dele rasgou e ele lembrou de tudinho. O que os irmãos dele tinham feito com ele. Ele lembrou de tudo. E ali veio toda a emoção na vida de José. Toda a emoção veio de volta na vida de José. E aí José chorou muito. E tinha que liberar perdão, lógico, né? José era conhecedor da palavra. José tinha uma vida com Deus. Por isso que ele sobreviveu a tudo isso. É o que nós temos que ter, uma vida com Deus para sobreviver. Para sobreviver a tudo isso. Então, meus queridos, o que José fez? Perdoou os irmãos, teve lá um monte de conversa, Deus deu um monte de estratégia para que ele pudesse ver o pai de novo, até que ele conseguiu trazer a família dele de volta para perto dele. Viu o pai, viu os irmãos, mas aonde? Agora eu cheguei. Onde Deus... Agora eu vou começar a falar o que Deus queria falar. Queria não, né? Ele vai falar o que ele quer falar. O que acontece? Os irmãos estavam ali, aí José era o quê? José era o homem mais importante do Egito, abaixo de Faraó, do mundo inteiro, era o celeiro do mundo. Por causa de José, muitas pessoas viveram e não morreram. Então, José tinha escolta. José era guardado por escoltas de soldados ali, vamos dizer assim, né? Da guarda real lá. Ele tinha, que guardava a vida dele. Então, a vida dele com os irmãos dele, apesar dele ter perdoado, apesar por quê? Eu vou falando apesar. Porque eles não tiveram mais vida em comum. Eles não tiveram mais vida em comum. Já entendeu, né? Que Deus vai falar aqui do perdão, porque é uma das coisas mais importantes que podem salvar a nossa vida. Não tiveram mais vida em comum. Por quê? José conhecia os irmãos dele. Se José desse brecha para os irmãos dele iam fazer a mesma coisa. Os irmãos dele iam fazer a mesma coisa de novo com José. Então, se eles fizeram aquilo com José, José não tinha nada. Tinha Deus, tinha o Espírito Santo, né? Tinha ali um sonho. Tinha um sonho. Se eles fizeram aquilo com José, que tinha um sonho. Você imagina o que eles não iam fazer com José agora, sendo o governador do mundo, da terra, o celeiro do mundo. Segundo, eles iam querer também o cargo de José. Então, o que Deus está falando para nós? As pessoas não mudam, querido, querida. As pessoas não mudam, tá? O que acontece? As pessoas são transformadas? Sim. As pessoas são transformadas, mas elas têm que provar com atitude. Mas o que acontece? Você não vai dar brecha para a pessoa provar, porque nessa brecha que você der, babau vida, né? Já era. Então, as pessoas provam que elas mudaram com a transformação. Como que uma pessoa muda? Qual é a característica de uma pessoa que mudou? É a transformação. E só com que se dá isso? Somente Cristo. Não tem outra forma. Somente Cristo.
somente Cristo. Ela aceitando a Cristo, não é ela tendo uma religião, não, viu, gente? Religião é outra história, tá? Ela aceitando a Cristo e ela tendo uma vida com Cristo. Ela começando a ter uma vida com Cristo, dentro dos parâmetros de Deus. Aí, você vai ver as atitudes da pessoa. A pessoa pode fingir também, viu? Abre do olho, gente. Abre do olho. Experimenta o Espírito. A palavra nos dá esse poder de experimentar o Espírito. Veja se o Espírito é de Deus ou não é. Deus deixa isso, tá? Então, queridos, o que acontece? A transformação existe. A transformação existe e a partir do momento que a pessoa tem uma vida com Cristo, ela pode ser transformada. Não é ser religioso, não é colocar uma roupa, uma peça, um livro, né, vamos dizer assim, escritura, tá? E por isso que Deus fala assim, ó, no batismo, tá? Por isso que Deus fala assim a respeito do batismo. Tem alguns que só tomam banho. Quer dizer, foi um batismo de mentira. Quer dizer que foi um batismo de mentira. Então, José, dentro da palavra, tá? Tô falando para vocês dentro da palavra. Então, José sabia qual era a natureza dos irmãos dele. O que Deus vai falar para nós? Que nós temos que saber, meus queridos, a natureza das pessoas. Perdoar, temos que perdoar sempre, porque se nós não perdoamos, nós ficamos com aquela carga. Aquela carga da pessoa. O que a pessoa fez, ela quer amar, ela que fez a maldade, e aí a gente não perdoa e a gente fica com aquela carga. Então, perdoar, você tá vendo, ó, um exemplo do perdão? José perdoou os irmãos dele e os irmãos dele pagaram. Pagaram tintim por tintim. Tem a história de cada um. Não dá para falar aqui. É muito comprido, né, gente? Mas dá para falar aos pedaços em outros vídeos. E cada um foi pagando. Eles não tiveram uma vida plena, não. Cada um ali, ó, foi pagando o que fez. Então, meus queridos, tem até uma passagem de Efraim e Manassés, os filhos de José, que ele levou quando o pai dele já estava falecendo, ele levou para o pai dele dar a bênção, abençoar. E aí o pai dele falou assim, quem são eles? Né? Pelo fato da visão já estar escurecida, né? Mas, o que você entendeu? Que os filhos de José eram super protegidos. Eu estou falando com alguém aqui, gente. Eram super protegidos. Por quê? Se os irmãos fariam aquilo com José, eles iam ser diferentes com os filhos de José, eles iam ser diferentes com a esposa de José. Então, perdoar não significa que você tem que estar lá socado com a pessoa, que a pessoa tem que vir na tua casa, como era antes da traição de amizade, de irmão, que seja aí. Entendeu? Então, ó, vamos ficar de olho aberto. Vamos pegar as histórias da Bíblia que são reais. São todas reais. E vamos fazer uso dela. Vamos fazer uso dela. Os irmãos de José não eram de Deus? Eram. Fundaram as 12 tribos, escolhidos, homens escolhidos, que erraram em algum momento ali, né?
que erraram, mas que continuaram. Tem que continuar com o propósito. Não é porque também... Vamos falar um pouquinho do pecador? O pecador que traiu aí, no caso... Vamos falar dos irmãos de José. Não é porque traiu que você agora vai ficar, que a pessoa que traiu, né? Vai ficar lá toda chororô, querendo desistir da vida, não. Tem que continuar com o propósito, tem que confessar para Deus o que fez, se arrepender, e aí você tem os pecados perdoados. Porque a gente fala muito de quem nos traiu, né? Mas e o traidor? O traidor, queridos, ou a traidora na história, tem que se arrepender. Tem que se arrepender. A mensagem da cruz é arrependimento. É arrependimento a mensagem da cruz, queridos. Não é outra. É amor, é amor. Amarás o seu Deus. Já vem eu com a regra dos 3, né? Amarás o seu Deus acima de todas as coisas, com toda a sua força, de toda a sua alma. Né? É o arrependimento. Sem arrependimento não há transformação. Aí, ó, mais um ponto da transformação. Sem arrependimento não há transformação. Não adianta que não existe. Sem confessar o pecado, sem se arrepender, sem falar que existe o quê? O remorso, né, gente? O remorso, o que é? Nada mais, nada menos de que a pessoa tá ali só sentindo uma dorzinha, né? Tá comovida, tá ali só sentindo uma dorzinha e não se arrependeu, ela só tem remorso. Então, meus queridos, um dos fatos da transformação é o arrependimento. Porque o remorsado, a pessoa que tem remorso, ela faz de novo. O arrependido não. O arrependido não faz. O que sente só remorso, ele faz de novo. Né? Esse copo aqui vai ficar com água, porque quiseram uma vitamina e não colocaram água dentro do copo, né? Esses dois que eu coloquei aqui também vão ficar aqui, que são vidros de gordura. Tem que ferver água para lavar eles. Eu gosto de ferver para deixar eles limpinhos, para guardar mais gordura, né? Então, queridos, óleo, né? Gordura é óleo, menina. Você usa agora nem dá mais, né, para usar o óleo uma vez e guardar. Já tá tão reciclado, já foi reciclado tantas vezes, que aí quando nós queremos usar de novo, só dá para usar uma vez. Então, gente linda, deu para entender tudo que Deus falou com a gente aqui, ó. E eu consegui lavar minha louça. Vou ferver a água para lavar esses vidros aqui. Deixar esse copo aqui. E é isso, meus queridos. E é isso. A mensagem da cruz é o arrependimento para todos. Todos nós nos arrependermos do que falamos, ou fazemos, ou pensamos. E começar a nossa transformação de vida com Cristo, né? Começar a nossa transformação de vida com Cristo e seguir em frente, porque Jesus te ama. E quem sofreu o ataque, perdoa. E quem atacou, se arrependa e peça perdão para Deus. Mas, ó, libera perdão e peça perdão. Abraço de Cristo.